A Lei e os Profetas. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Meu muito bom dia a você que em qualquer hora dessas 24 horas aí reservou esse espaço para o estudo da palavra. Deus te abençoe, né? E coloque em suas orações a minha pessoa, né, por favor. Tenho passado algumas dificuldades aí e peço a oração de vocês. Bem, gente, enfim, depois de 40 anos vivendo no deserto, chegaram a uma terra boa, com águas, lagos, mar Mediterrâneo, mar interno, montanhas, grande quantidade de cidades e vilas, né? Olivais, gados, pastagens, estradas prontas, árvores lindas, localização, né? Enfim, terra fértil, solo muito produtivo e assim por diante. Logo, eles enriqueceram, como diz a Bíblia, engordaram. Isso tudo foi providência de Deus. Ele já havia previsto para Abraão, manteve sua promessa e cumpriu. Enquanto estavam no Egito, eles clamavam por libertação. Quando estavam no deserto, queriam voltar ao Egito. Quando engordaram na terra prometida, resolveram adorar ídolos, como faziam os egípcios e os cananeus. Eles eram o único povo na terra que estava ligado ao Deus Criador, o Deus verdadeiro. Em vez de se tornarem poderosos, experimentarem progresso, que chamaria a atenção dos demais povos, porque veriam que o Deus deles era melhor que os deles, resolveram o quê? Adorar os deuses inúteis dos pagãos. Gostavam das festas e dos prazeres dos pagãos. Eles eram mal agradecidos. Deus escolhia homens e mulheres dentre eles para profetas. Esses eram pessoas fiéis a Deus e transmitiam as mensagens de Deus, ou seja, as orientações de como Ele queria que agissem. Os profetas eram representantes da palavra de Deus entre os seres humanos, eram como os porta-vozes de Deus. Falavam em seu lugar o que Ele lhes transmitia. Mas o que faziam com os profetas? Perseguiam, maltratavam, ignoravam, muitos deles eram mortos, inclusive Jesus, que foi quem mandava as mensagens pelos profetas, e ele mesmo veio como profeta. Nenhum profeta teve vida fácil, e muitos deles tiveram vida bem sofrida. Isso causa perplexidade, estranheza, porque traziam a palavra divina, falavam da parte de Deus, né? E uma nação, diante disso, fazia o quê? Ignorava. Quem perseguiu os profetas? Os sacerdotes e os reis. Isso é ainda mais contraditório, pois os sacerdotes, todos descendentes de Arão, irmão de Moisés, deviam fazer os rituais de adoração ao Deus verdadeiro. Mas que não se esqueça jamais, Arão foi aquele que concordou em fazer um bezerro de ouro em lugar do Deus verdadeiro. Por que os profetas sempre foram perseguidos? Simples. Porque o que eles diziam era diferente do que o povo queria ouvir. O povo tornava-se rebelde, gostava das festas e dos prazeres dos pagãos, e por isso queria adorar ídolos, e os sacerdotes concordavam. Os reis apoiavam, pois até os reis apreciavam o estilo dos pagãos, mas os profetas repreendiam. Logo, os profetas eram mal vistos, incluindo Jesus. Aliás, até Ellen G. White não ter sido bem aceita em seu tempo ainda hoje, muito do que ela escreveu não é aceito. Se faz exatamente o contrário. É o caso, né, dessa situação também dentro da igreja. Os profetas não se deixavam manipular, mas os sacerdotes e os reis permitiam ser manipulados por Satanás. Sim, quem os manipulava era Satanás, isso era evidente. Hoje, por exemplo, está entrando muito mundanismo na igreja, sobre barbas dos profetas, dos departamentais e dos presidentes, que aliás apoiam. Infelizmente, tem acontecido sim. Eu não quero aqui dar um tiro no pé, eu amo a igreja que frequento, eu acredito na igreja que frequento. Mas existe sim impureza, existe sim repartições, divisões, existe sim, porque Jesus deixou claro na parábola das 10 virgens. Quando os seres humanos, que são o povo de Deus, irão aprender a servir a Deus. Alguns nunca, mas outros sempre serão fiéis. Estejamos nesse grupo. Deus te abençoe.